Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 16 de julho, vamos trocar uma ideia e fazer aquele resumão para vocês das melhores oportunidades de hoje. Oportunidades essas, né, que nós operamos com os alunos na sala ao vivo, né? Queria estar passando para vocês um pouco da visão que nós tivemos com os alunos na parte da sala ao vivo, né, que graças a Deus muitos deles tiveram bons resultados, a gente já vem postando para vocês com recorrência, né, os resultados dos alunos. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, o de sempre, né, que eu passo para vocês, que é o like, né, primeiramente, vocês sabem que o like ele é muito importante, ajuda a impulsionar o nosso vídeo, né, para que alcance mais pessoas. Também comente quantas vezes vocês quiserem, se inscreva também no canal, que é muito importante para que a gente possa fortalecer também a nossa comunidade e também nos links da descrição tá toda os nossos grupos e etc, Instagram, tudo mais para que você possa acompanhar de perto todos os nossos projetos da comunidade, beleza? E lembrando que em breve, pessoal, nós vamos estar lançando um projetinho novo, tá? Eu tô com algumas ideias aí, tô bolando algumas coisinhas bacanas para vocês. Tá relacionado a muitos pedidos que eu venho recebendo. E aí, eu andei dando uma estudada e logo logo eu passo essa informação para vocês, tá? Então entrem nos grupos porque em breve eu vou estar soltando essa novidade. Beleza? Então, é isso. Bora pro nosso conteúdo de hoje. Pessoal, primeiramente, né, antes da gente começar a falar, né, o que nós fizemos no dia de hoje, quais foram as operações. Se vocês já assistiram, né, um pouco do conteúdo rápido que nós trabalhamos no Instagram, vocês viram que hoje nós trabalhamos na ponta da venda, né? Mas antes da gente falar, né, sobre as oportunidades de venda, é muito importante a gente também, antes de mais nada, mostrar um pouco do contexto, né, de hoje, porque o contexto de hoje ele define muito a decisão, né, a tomada de decisão que nós vamos ter e também ele define as melhores operações que a gente quer operar, certo? Então olha aqui, o dia ele abriu aqui, né, na abertura do Candle 1, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, e percebam, né, que nós tivemos uma característica muito interessante para este candle, né, já de cara a gente já consegue identificar muitas coisas. Primeira coisa que a gente consegue identificar é que com a abertura dele, nós ainda começamos o dia em tendência de baixa, né? A gente ainda continuou o movimento em tendência de baixa. Essa tendência de baixa, ela não sei se ela tem alguma relação com o cenário geopolítico, macroeconômico que tem acontecido no Brasil, certo? Mas a gente sabe que o preço, né, costuma já descontar tudo, né? Então pode ser que sim, pode ser que tenha essa influência, né, por a gente estar trabalhando já em uma tendência de baixa de longo prazo. E hoje não foi diferente, né? Ele abriu claramente em tendência de baixa, esse candle 1. Então, já no começo do dia a gente poderia trabalhar sim com vendas, tá? Já de cara. Você consegue trabalhar com as ondas, olha só, desenhando as tendências de baixa com muita facilidade. A gente teve esse teste muito grande, né? Que aconteceu recentemente. Só que aí depois o movimento despencou. A gente trabalhou muito na venda neste movimento também, mesmo ele dando esse teste, certo? E aqui esse período, né, que ele se encontra mais ou menos, ele deu uma lateralizada, mas uma lateralidade em tendência de baixa ainda, onde as vendas elas são muito bacanas. Ok, então a gente definiu a tendência de forma clara, de forma objetiva, topos e fundos descendentes. O que precisamos agora é ir para os gráficos menores e atuar, né, fazer as nossas operações em relação ao que o gráfico e o mercado dê pra gente ali os padrões e tudo mais. Então, já temos os 60 minutos, já temos a leitura de tendência. Vamos diminuir o gráfico? Agora, vamos lá para os 5 minutos, certo? Olha só, vamos voltar aqui. E aí, vamos fazer uma análise de candle a candle, né? Aqui para vocês, para que vocês tenham um entendimento, tá, em relação ao que foi feito. Então, tivemos o fechamento do candle 1, do candle 2. Por enquanto a gente não faria nada. E aí fechou o primeiro candle, né? Interessante, foi o candle 3. Muita gente identifica esse candle 3 como um candle de reversão, tá? Só que na verdade esse candle 3 é um candle de pullback. Fora que esse candle 3 ele não ganhou a mínima, pessoal. Então, olha só, ele não ganhou a mínima, tá vendo? Então, pelo fato de ele não ter ganhado a mínima, esse 4 pode subir. Ele subiu? Não, não subiu, né? Então, o que o 5 fez? Desceu. Tanto desceu, como também fez o quê? Rompeu as mínimas dos anteriores, né? Então, Juan, você faria uma operação de venda aqui? Ainda não, tá? A gente esperou mais um pouquinho para pegar uma melhor que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mas eu ainda não faria nada não, tá? Ainda não faria nenhuma operação de venda, tá? Esperaria um pouco mais. O 5 rompeu, o 6 veio também, fechou desse jeito, e aí entra aquele questionamento, né, pessoal?
Esse candle 6, ele é um pullback de baixa, tendo em vista que você analisa ali o 4, né? Porque ele fechou abaixo do 4. Ou ele, em relação à probabilidade, ele é um pullback de alta, né? Olha aqui. Aqui temos os 50%. E aí eu falo para vocês, isso é um pullback de alta com toda certeza. Tá? É um pullback de alta com toda certeza. Então, normalmente as pessoas tendem a confundir, né? Às vezes acham que pelo 6 ficar abaixo do rompimento a gente ainda tem continuidade de baixa, mas não, tá? Isso é um pullback de alta, claríssimo. Então, aqui foi uma das primeiras oportunidades que você poderia, na compra, mesmo estando em um contexto de venda que a gente viu, né, na tendência de baixa, aqui você poderia fazer uma oportunidade, uma operação na oportunidade de compra, tá? E aí, o que ele fez? Vindo dos 50%, probabilidade de buscar o topo, e ele fez no 8, né? Percebam que o 8 ele testou o topo, olha aqui, testou o topo e não passou. E aí entra aquele detalhe das análises de probabilidade também e obrigações, né? Já que o 8 ele não passou, poderia sim jogar o 9 novamente para uma correção, né? Ele poderia voltar para uma correção. Perceba que o 9 ele realmente desceu, não ganhou novamente o anterior, uma situação muito parecida com o Candle 3, certo? E aí o 10, o que ele fez? O 10 também não subiu, então é muito parecido também com o 4, né? São padrões muito parecidos e inclusive isso acontece muito no nosso dia a dia. Então o 9 não desceu, o 10 não subiu, então o 11 poderia descer. Legal aqui a gente puxar um gancho, tá? Nessa situação e dar uma analisada no gráfico do 10 minutos. Por quê? Porque aqui aconteceu uma falha, né? A gente considera isso aqui como uma falha. Foi aqui, juntamente com o 5. Fechou o 5, abriu aquele 11 que despencou. Então aqui temos uma falha, a movimentação não subiu, aí automaticamente você poderia fazer uma venda. Então aqui, tá? Foi a minha primeira oportunidade de venda, tá? De execução mesmo, para você clicar, para você vender. Posiciona o stop e ele desceu super bem, né? Percebam que ele desceu super bem. Já deu para pagar boa parte aí da operação e muitas das vezes você poderia até fazer a meta nessa operação, só que nós, na previsão, a gente imaginava que o mercado viria para mínima. Se você duvida, assiste lá o vídeo que eu postei no Instagram e também eu coloquei um shorts aqui no YouTube, mostrando a leitura que nós fizemos durante essa operação. E nós afirmamos, nós vamos buscar a mínima e se passar a mínima nós vamos vir para cá. Só conferir lá no vídeo que você vai ver eu falando isso na hora ao vivo ali no mercado rolando, tá? Dito e feito, então vendeu. Vamos voltar lá para 5. Dito e feito, então vendeu. Desceu com ele e após o 11 fechar, já era continuidade. Agora, quando o 12 fechou, para mim acabou. Tá? Acabou. Houve aqui uma confirmação muito forte na venda com o fechamento desse 12. E aí, o interessante é que nós pegamos a sala ao vivo após, um pouco antes das 10 horas, né? Nós pegamos ali 5 para as 10. Mas após o fechamento do 12, aí a gente deu a orientação final para os alunos, né? Que o dia só seria venda e que seria venda até a mínima do dia e sucessivamente, né? Que se rompesse desceria mais. Então, aqui de operação de sala ao vivo, né? Que foi o momento que nós estávamos juntos com os alunos, foi a venda no 13, no teste do 13 para cima, tá? Então, vendeu no 13, ele desceu. Alguns dos alunos batem parcial, outros seguem com a operação cheio, tá? E aí, o que ele fez? Desceu até aqui o 14, né? Aqui continuidade, aqui manteve-se abaixo, testou o rompimento para cair, então as obrigações e probabilidades foram todas cumpridas, certo? Aí depois veio o 15 ele é pullback, né? Então probabilidade do 16 cair não caiu, aí o 17 poderia subir, não subiu, e aí o 18 poderia cair e de fato caiu e rompeu, certo? Aí 19 pullback, 20 pode cair, ok? Que mais? Aqui 22 fechou. 23 era um pullback, 24 poderia cair, como caiu, mas ele não finalizou com rompimento, né? Então não ficou tão legal, né? Não conseguiu fazer o rompimento. Mas aqui neste caso, aqui foi fácil, né? Aqui foi facinho. Porque tinha também, né? O 24 fecha os 60 minutos. Esse 2, né, pessoal? Então eu já tinha orientado os alunos que o 3 iria ter esse comportamento para dar continuidade para ele vir até o fundo. Então eu já tinha deixado a orientação para eles, a gente vai só até as 11 horas. Então eu deixei a orientação para que eles pudessem vender, ou quem tivesse a oportunidade de continuar na operação era para deixar ele vir até aqui. Não sair da operação até ele bater aqui, que era o alvo do dia de hoje, tá? Para a gente fechar com chave de ouro o nosso dia de operações, certo? Então, o que ele fez? Ele voltou, devolveu, fazendo uma negação de rompimento. Então a partir do 26 acabou. Acabou a graça, venda no 27, depois mais um pullback aqui no 30
31 rompeu fundo. Aqui ele fez um pullback um pouco mais congestionado, né? Com um pouco de dificuldade de locomoção, mas ainda nesse dia baixo, ainda o pullback veio e conseguiu atingir o movimento. Depois ele teve aqui essa reversão, né, essa quebra de estrutura com reversão do movimento, né, muito em função de já ter batido nesse alvo muito importante. Fez um pullback aqui. Aqui o interessante era você tentar fazer essa operação com uma parcial e aguardar o movimento andar, porque percebo que ele ficou bastante tempo lateralizado. Só que depois de um tempo, né, com provavelmente fechamento de macro, né, e esse teste, né, dos macros também, aí ele quis andar, certo? E voltou numa correção que grande, né? Uma correção bem grande, depois testou, foi lá de novo. O mercado acabou de fechar, mas nesse período aqui já não interessava mais pra gente, até mesmo, né? Daqui pra frente já não interessava mais pra gente esse período comprador. Mas é uma leitura que a gente pode fazer. Ficou bacana porque ele subiu bem, mas o que realmente foi bem interessante pra gente foi esse período que ele caiu em venda, porque é a parte da manhã e é a parte onde normalmente a gente trabalha. Então, pessoal, essa foi a leitura que eu fiz com os alunos. Tá? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa análise. Um videozinho curto e rápido aí para ajudar vocês na leitura e também, né, passar um pouco da nossa visão em relação ao operacional. Beleza pura? Então, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta se você operou em alguma das operações que eu fiz, certo? E lembra de sempre, segue a gente nas redes sociais, clica nos links dos grupos para você participar também e em breve tem uma novidade muito legal aí para vocês. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço e valeu!